Olá, Alexandre Pax Liber, discurso inesquecível. Vamos a mais uma aula. Passamos por toda aquela parte de áurea, falamos um pouquinho de técnicas, depois falamos um pouquinho de público. Começamos aqui a falar da linguagem. Só um adendo que eu coloquei, que depois que eu editei o vídeo que eu percebi. Eu falei assim que você nunca deve falar palavrão. Lembra? Não esqueça da sua autenticidade. Já percebeu que tem pessoas que quando falam palavrão não são agressivas? Entretanto, outras que falam são um pouco mais agressivo? A essas que aparece palavrão se tornar mais agressivo, não é recomendado usar palavrão. Mas tem pessoas como o professor Clóvis que falam palavrão numa palestra e as pessoas riem, brincam, stand-up comedy, isso acontece muito. Mas é porque naquela pessoa não soa falso, não soa até natural. Então, só um cuidado, não é que seja proibido. Mas verifique sua autenticidade e veja se você não está soando agressivo. Mas ok, falamos bastante sobre para quem você fala, como você fala, e como você deve adequar o público, adequar o seu discurso ao público, mantendo a sua autenticidade, não fingindo alguém que você não é. Mas você tem que perceber esses nuances para ter uma linguagem adequada para que as pessoas queiram te ouvir. Porque lá na mensagem, uma pergunta importante é por que eu devo me interessar. Então, nessa linguagem você tem que entender quem que é o seu público e você tem que adequar a sua fala, ou como você se porta também, ao público. Mas vamos avançar um pouquinho nesse conceito. Vamos começar a falar um pouquinho de linguagem corporal. Lembra que eu falei no slide anterior, aqui ó, do lado, que 55% do que você comunica é entendido na linguagem corporal? Então, é de extrema importância que você tenha noção da sua linguagem corporal. Lembrando que eu falei lá no começo, a ideia aqui não é te robotizar, até porque eu sou o contrário a isso. Você não tem que decorar tudo que eu vou falar aqui. E muito do que eu coloco aqui é evitar, não proibir. Porque você tem que se mostrar leve, se mostrar solto num palco, ou não mesmo numa reunião. Então, se você começar a pensar em muito controle, olha, eu não devo falar isso, não devo fazer isso, não devo cruzar os braços, não devo fazer aquilo outro, você vai estar com tantas dessas coisas na cabeça, com tantas variáveis na cabeça, que às vezes você começa a transparecer a ansiedade e o seu discurso fica pobre também, porque você também não vai ter argumento. Você está tão focado no que não fazer, que esquece do que fazer. Então, dentro do que eu vou passar para vocês, a partir de agora, evite, mas mantenha a sua própria naturalidade. Feito? Vamos lá. Primeira coisa, evite os sinais de ansiedade. Principalmente quem está começando a subir um palco, você evite muitos sinais de ansiedade. Quando você está numa situação de estresse, você emite sinais de ansiedade. Se você está fora do seu habitat, lembra da parte de áurea, normalmente você também emite sinais de ansiedade. Você vai no palco, você gagueja, você repete muito uma palavra, né. Se você vai para uma entrevista de emprego, você se fecha, você fica batendo o pé. Então, tudo isso tem que ser ponderado, tem que ser equilibrado. Lembrando, eu não quero proibir de você fazer, mas você precisa necessariamente entender que vocês têm esses tiques e que eles precisam ser um pouco trabalhados. E como é que você resolve isso? Voltamos para a parte de técnica. Se filme, se monitore. Mas o primeiro item são os tiques nervosos. Esses são os mais óbvios. E aqui nós vamos falar um pouquinho de tiques nervosos de comportamento. Quando você vai para um palco, você tem que perceber que existem algumas coisas que não são naturais. E que isso pode tirar o foco da sua mensagem. Então, por exemplo, se você mexe demais a cabeça, eu já fui em palestras que o palestrante ficava muito assim. E aquilo vai te incomodando, chega um momento que começa a te incomodar, você começa a perceber isso. E aí, todo mundo percebendo que ele só mexia a cabeça, toda a mensagem virou uma névoa, toda a mensagem se ofuscou, porque você só fica naquilo, você fica naquele foco da cabeça. Tanto que eu nem lembro do que ele falou, mas eu lembro dele mexendo a cabeça. Então, esses tiques, tem grandes também. Mas tem um problema, um porém aí. Tem muitas pessoas que têm deficiências. Eu já fiz alguns trabalhos para pessoas com paralisia cerebral. E essas pessoas têm
algumas dificuldades que são físicas, são naturais, então não tem como você eliminar. Então, se você colocar isso para a pessoa, que ela deve eliminar isso daí, que ela deve eliminar uma torção de cabeça, para uma pessoa que já tem uma deficiência física, olha, é ruim, é desagradável. Por exemplo, aí, como é que eu me esquivo dessa situação? Como é que eu chego para o público e o público deixa de perceber isso? O legal é que, se você tem um problema físico, e você que oriunda esse tique nervoso, então às vezes você tem um problema na musculatura do braço, e que aquilo acaba te tremendo, você tem mal de Parkinson, por exemplo, não tenha vergonha. Anuncie ao público imediatamente quando você subir ao palco. Por que isso é legal? Porque quando você manda essa mensagem para o público já vai se sentir constrangido de ficar reparando nisso. E aí, isso automaticamente no cérebro do público é anulado. Então, se você tem uma disfunção que não tem como se esquivar, ficar balançando a cabeça, ou ficar tremendo uma mão, qualquer problema desse, olha, gente, eu tenho um problema com a mão, sofri um acidente há muitos anos assim, assado, mas estou aqui, vamos para frente, tenta ignorar e boa. Porque você já anunciou o público. E dentro do cérebro do teu público, ele já fala assim, não, isso aí eu tenho que anular. Então, é legal que você não se esconda. Lembra-se, seja autêntico com você mesmo. Então, não tenha vergonha de falar. Agora, se não é um problema físico, você tem que se filmar e começar a monitorar como é que você resolve isso. E tem alguns tiques que são imperceptíveis. Por exemplo, tem pessoas que quando vão falar em público ficam assim com a mão do lado. Isso também é uma espécie de tique. O ideal é que você consiga se soltar um pouco mais, porque você está enviando uma mensagem de intranquilidade. Quando você envia uma mensagem de intranquilidade, você está se demonstrando fraco. Aos olhos do público, você é uma pessoa fraca. Logo, o seu argumento é fraco. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E você só vai conseguir resolver esse problema se você se filmar, se você entender que esses sinais existem. Um outro tique que existe muito é o tique do desvio do olhar. Se você sobe muito a um palco e só fica olhando para baixo ou só olhando para cima, não olha para o teu público, isso também é um tique que precisa ser corrigido. Por quê? Lembra do que os nossos avós diziam? Nunca confie em alguém que não olhe nos seus olhos? Essa é uma máxima verdadeira até hoje. Lá na parte de receptor, lá no final desse curso, eu vou falar um pouquinho como é que você trabalha isso num público grande. Mas, se você tiver um grupo pequeno, é importantíssimo o contato nos olhos. Não para ser chato assim, não ficar olhando assim para a pessoa. Não é isso. Mas o ideal é que você sempre tente buscar os olhos da outra pessoa. Os olhos são a janela da alma. Os olhos são confiança. Então, é imprescindível que você não desvie o olhar. Tanto uma das técnicas mais fáceis para você descobrir se alguém está mentindo, é essa desvia demais o olhar. Então, se você está falando com uma pessoa, essa pessoa tem que ser o seu foco. Essa pessoa tem que ser o foco do seu olhar. Porque quando você olha para ela, você demonstra para ela que ela é o foco dela nesse momento. O próximo sinal que tem que ser evitado são sinais de resiliência. Ou seja, que você está acuado, que você está começando a entrar na defensiva. É lógico que num palco isso é bem nítido. Então, se você começa a se acuar, se você começa a falar para dentro, se você fica para baixo, no palco, constrangido, isso é bem evidente num contexto na qual você é um palestrante, você é num palco, num público grande. E aqui eu lembro de uma dica do professor Clovis, que eu vou colocar mais para frente também, que ele falava do pai dele, um grande sábio, que diz o seguinte: para trás nem para tomar impulso. Então, se você está no palco, você não pode demonstrar esses sinais de resiliência. Você não deve demonstrar que você é fraco. Você tem que tomar aquela situação para si. Você tem que ser o alfa daquele momento. Mas é bem fácil de você identificar isso quando você está diante de um grande público. Entretanto, quando você está num público pequeno, isso se torna um pouco mais complexo. E aí eu coloco aqui, nesse item, é quando você começa a se fechar para a comunicação. Na linguagem corporal, quando você cruza os braços, quando você se acoa, quando você baixa a cabeça e você começa a procurar, de certa forma, a sua posição fetal,
E aí você fala assim, mas eu nunca vou ficar numa posição fetal numa entrevista de emprego. É lógico que você não vai encolher os joelhos e chorar, não é isso. Mas você está tentando chegar a ela. Como é que você está tentando? Você começa a fechar os braços, você começa a baixar a cabeça, encolher os ombros. Esses são sinais que você está procurando uma situação de defesa. Ou seja, você está procurando voltar à sua situação fetal. É bem animalesco isso, é bem de contexto do nosso bicho-homem que eu falei lá atrás. Você está procurando, você está colocando uma reação ante uma situação adversa a qual você está acuado. Então, por isso que você volta a esse estado original, que é o estado original de feto. E como é que você resolve isso? Como é que você percebe isso? Primeiro, lógico, quando você vai estar desconfortável, você normalmente vai ficar mais irritado. E aqui é um cuidado. Quando você está numa situação adversa, numa reunião ou numa entrevista de emprego, e você começa a argumentar muito na defensiva, ou ainda atacar demais o outro, isso é sinal que você está numa resiliência. Lá na parte de receptor, eu vou dar alguns sintomas de debates para você saber controlar um pouco melhor o seu debate. Mas aqui é interessante você saber que você começa a atacar os argumentos do outro. Isso é sinal que o seu argumento está fraco. Você começa a perceber que você não tem mais força argumentativa. Ou você está com medo do outro, do seu opositor, do seu antagonista naquele momento. Então você tende a se fechar. Você ataca mais verbalmente, ou você defende mais os seus argumentos, muitas vezes sem lógica, então é muito importante você ponderar a racionalidade dos seus argumentos, principalmente se ele tem validade, ou prova ou não, e ficar atento a esses pequenos sinais, ou seja, encolhimento, cruzamento de braços, baixar a cabeça, ficar mais arredio, mais irritadiço. Isso são sinais que você está perdendo o controle, que você está entrando num estado de resiliência, um estado de defensiva. Então é importante que você entenda esses sinais para que não transpareça. Agora, voltando para o nosso público grande, é importantíssimo que nas suas palestras você ensaie bastante, você trabalhe muito aquele seu estado mental que eu falei de áurea, para que, quando você suba ao palco, você não seja impactado por essa situação adversa e não comece a transmitir os sinais de resiliência. E, de novo, agora eu vou falar um pouquinho de habilidade. Você se filma num palco com um público grande e você começa a perceber nas suas ações, nas suas reações durante a plateia, durante alguma parte da palestra, que você está emitindo aqueles sinais. Você começa a monitorar, anota no caderninho, para que, quando você for numa próxima palestra, ou num debate, ou numa discussão, isso vale também para entrevista de emprego, para reuniões, para que, quando você perceba que isso está acontecendo, você comece a tomar providências e reagir e sanar esses problemas de defensiva. Então, quando eu me vejo que eu estou num palco gaguejando demais, ou ainda parando de me mexer tanto, para mim é um sintoma que eu estou enfraquecendo. Então eu começo a tomar medidas de defensiva. Sei lá, pensar numa coisa positiva, alguma coisa que me traz ares, lembrar de uma música que te empolgue de alguma forma, isso te traz poder de volta. Então, você percebendo isso, você vai conseguir tomar uma medicação. Aquela história. Você nunca vai tomar um remédio se você não sabe que a doença existe. Ok? Tranquilo? Avançamos um pouquinho mais e agora algumas dicas importantes aí também de expressão corporal. O alfa, lembrando o bicho-homem, ele é alfa porque ele ocupa os espaços. Então, se você quer ser um grande palestrante, se você quer ter um discurso inesquecível, é importantíssimo que você, como alfa, marque as suas posições. Se você está numa plateia, numa plenária, parênteses, não é para ser robô. Então faça da sua forma, dentro da sua autenticidade. Se você estiver numa plenária, numa plateia, o alfa, ele domina o território. Então ele é o cara que anda nos lugares. Porque ele está demonstrando, olha, eu sou o forte aqui, eu sou o alfa da parada. Se você é um professor e está dando aula nesse momento, uma forma de você anular, por exemplo, um segundo alfa, que eu já falei lá atrás, é você se posicionar do lado do outro alfa. Você anula ele. O professor que quer controlar a sala, ele anda na sala.
Ele mostra que ele tem controle daquele ambiente. Então é importantíssimo que você, como alfa, você ocupe os espaços. Olha, mas isso é fácil de entender dentro de uma plateia. Mas como isso acontece, por exemplo, no ambiente pessoal, numa entrevista de emprego, como eu falei agora há pouco? Também dá para você preencher os espaços ali. Primeiro, você tem que falar. Não falar qualquer bobagem. Pense antes de falar, por favor, tá? Mas você deve se posicionar no assunto. Você deve se posicionar que ali existe um diálogo. Então, quando a pessoa fala, posso dar uma opinião? Outra, tente gesticular um pouco mais. Se você estiver numa reunião com outras pessoas, uma reunião maior, marque uma posição, se posicione, fale, mesmo que seja para concordar. Lembrando, cuidado com puxar saquismo, mas alguma coisa relevante a acrescentar. Marque que você está ali presente, que você também é um alfa. Controle os espaços, inclusive do argumento. Se alguém jogar um argumento, olha, eu acho tal coisa, eu acho que pode ser mudado tal coisa, eu concordo com o ciclano, concordo com o beltrano. Marque posição. O alfa controla os espaços. Você também pode levantar numa reunião e se movimentar um pouco na sala, do tipo, ó, estou controlando meu espaço aqui, ó, ninguém me doma aqui não. Não sendo agressivo. O alfa tem domínio do espaço. Voltando para o palco. Está no palco? Vai para a esquerda, vai para a direita. Esquece essa história de positivo, negativo. Mas ande pelo palco, fale com as pessoas, vai até o público, converse, interaja. Essa é a posição do alfa. O alfa não tem medo de ocupar os espaços. Então, quer ser um bom palestrante? Quer ter um discurso inesquecível? Ocupe os espaços. Você está vendendo, tem argumentos de contra-venda, ou seja, você está ocupando o espaço que o cliente, quando ele argumenta com você, porque esse preço está caro, porque o seu produto é ruim, se você já tiver uma resposta pronta para ele, você está ocupando o espaço que ele te tomou. Ok? Bom palestrante, bom argumentador, ocupa os espaços. Próximo item, evite ficar de costas. Não é proibir ficar de costas, porque às vezes você fica muito focado nisso, você não pensa na palestra. Eu lembro que quando eu comecei meus seminários na faculdade, meu professor, o Alexandre, de Economia Industrial, ele me passou uma listinha do bom palestrante. Uma delas era ficar de costas. Então eu ficava naquela paranoia, tanto de não virar de costas, que me confundia um pouco. A questão não é não ficar de costas nunca, mas evite. Não é legal você ficar de costas. Então, se você for falar para um público grande, fala de frente, né? Tente recuar andando para trás, mas não custa nada. Às vezes você dá uma virada para olhar para frente, não tem tanto problema. É só não ficar o tempo todo de costas, né? Pelo amor de Deus. Aqui, essa regra serve principalmente para quando você for estar numa reunião pequena, só num grupo menor. Falar de costas para uma pessoa, primeiro, é deselegante. Segundo, a mensagem pode não ser ouvida adequadamente, porque quando você fala com alguém, as suas ondas sonoras estão indo para essa pessoa, ela vai ouvir adequado. Se você fala de costas para uma pessoa, para ela ouvir a tua mensagem, aquele som tem que rebater em algum lugar e depois voltar para a pessoa. Então, a pessoa não vai ouvir plenamente, completamente a sua mensagem. Pode ter algumas dissonâncias. Então, é importante que quando você for falar para alguém, fale sempre olhando para essas pessoas e não esquecendo, que eu já falei aqui, de manter o contato visual, olho no olho. Você falar com a pessoa olhando nos seus olhos é um sinal de respeito à pessoa. Ok? É importantíssimo que você tenha esse trabalho. Mesmo no palco, você obrigatoriamente tem que olhar para as pessoas. Mas eu vou dar uma diquinha lá na parte. Eu vou dar uma diquinha depois lá na parte receptor, como é que você controla isso, ok? Mas tenha isso em mente. Você tem que olhar nos olhos e evite ficar de costas. Principalmente quando você está conversando pessoalmente com alguém. Ok? Os próximos itens é um resumo de linguagem corporal. Recomendo você conhecer um pouco mais sobre o assunto. Tem vários livros que falam disso, mas se eu ficar aqui, posso ficar um tempão só falando disso. Só quero passar para vocês as questões que eu considero primordiais para uma linguagem corporal adequada. Eu acho as mais importantes. A primeira desse novo slide é manter os ombros abertos. Cuidado com o efeito pavão, né? Então o cara vai manter, não, vou fazer assim, né? Aí, para completar, o cara abre os braços. Isso é horrível, tá? Você vira uma caricatura real.
Uma coisa é você sair da academia se achando mais fortinho, uma coisa é você ir pro palco querendo demonstrar aquilo pra galera. É feio, é deselegante. Então, cuidado com o efeito pavão, ou seja, o peito demais aberto, mas jamais chega num público de ombro acuado. Lembra da história da posição fetal? Isso é um sinal de resiliência, um sinal de fraqueza. Se você vai para um emprego, a mesma coisa. Mantenha os ombros um pouco para trás, que você está ali com um alfa, você está ali com uma pessoa de liderança. Então, sempre mantenha os ombros abertos. Isso é um sinal de imponência. Só não exagerando. Então, nem tanto assim, nem tanto assim. Então, mantenha uma postura ereta, uma postura adequada, que você tem confiança na sua postura, que você tem confiança. Isso é importantíssimo. E a postura é fenomenal, revela muito do caráter de uma pessoa. Quando você entra num recinto e você vê uma pessoa com uma postura adequada, você já tem uma conotação diferente. Se você entra num recinto, ou a pessoa, quando você vai conversar, ela está acuada, ela está com o ombro fechado, você já vê que é uma pessoa fraca. Salvo também problemas físicos e tal. Mas, em geral, é esse o sinal que é enviado. Se você estiver com o ombro fechado, você é uma pessoa frágil, você é uma pessoa que está resiliente, que está acuada. Então, mantenha o ombro. E uma dica legal é, principalmente para o pessoal que é um pouco mais alto. Desde criança, cuide disso, porque isso vai ser importante. Já falei aqui no vídeo, eu nadei por alguns anos e eu sempre peguei no pé de alguns amigos, meio um pouco chato, da minha filha, na questão da postura. Eu tenho um amigo, o Thiago, hoje eu moro no Rio Grande do Sul, uma vez ou outra se encontra, ele tem minha altura, 1,90 m, no meu caso 1,92 m, e ele sempre fala, cara, graças a Deus que você fica me enchendo o meu saco, porque o meu irmão, que é mais alto que eu, a postura dele ficou horrível, e você que vivia pegando no meu pé, parece que eu sou outra pessoa. Então, tenha cuidado, que é bem legal, não tem uma postura adequada. Outra questão é as mãos soltas. Eu que sou italiano, já falei isso aqui também, é muito fácil trabalhar com a mão solta. Então, é natural. Mas, se você tiver uma reunião pessoal, um ambiente mais fechado, beleza, não precisa ficar com a mão solta. Agora, se você vier num palco, é imprescindível que você solte um pouco suas mãos, porque aquelas mãos mortas embaixo é muito ruim, também fechado é muito ruim. Então, mas eu não tenho essa capacidade de falar com as mãos. Vai ensaiando aos pouquinhos, vai fazendo desenhos na mão. Quando você vai falar uma palestra, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Então, vai praticando pequenos desenhos com a mão, junto com a sua fala, que a coisa vai se soltando um pouquinho, porque naturalmente nós também nos comunicamos com as mãos. Então, se você puder, vai trabalhando isso, porque isso dá também muito mais confiança, muito mais importância e aquela notação que você tem razão, que o seu corpo está falando junto com você. Ó, viu a brincadeira? Junto com você. Então, são sinais de força, por exemplo. Eu fiz com força, demonstrando que eu tenho um movimento forte. Então, entenderam como é importante essa comunicação das mãos? Mantenha, nunca esqueça de fazer. Novamente, se filme para você ver o resultado, como é que é você falando com as mãos. Próximo ponto, queixo paralelo ao chão. Isso é a forma mais adequada de manter o queixo. Então, se você estiver para baixo, você está resiliente, você está fraco. Você está acuado. Lembra que você está voltando para a sua posição fetal. Também evite ficar assim, né? Então, isso também não é legal. Dá um efeito de arrogância. O ideal é que você mantenha, sempre o que puder, manter o queixo ao chão, olhando para as pessoas que estão ali. Então, essa é a postura mais adequada. Depois, e essa é uma dica que eu gosto muito de dar para meus alunos, distribua o seu peso sobre os dois pés. Isso demonstra confiança, isso demonstra solidez, que você está firme. Se você for fazer uma palestra com um pé só, meio torto ainda, isso demonstra que você está desleixado. Você está mandando uma mensagem para o público que você é desleixado. Às vezes vem, lógico, na palestra, ensinar uma paradinha, se encostar um pouquinho e tal, com o pé, beleza. Mas, se você quer transmitir uma imagem de confiança, é os dois pés. Se você vai para uma entrevista, se você vai para uma reunião, vai comentar as pessoas, os dois pés no chão, porque isso envia uma mensagem para o seu antagonista que você tem
solidez, que você tem que pisar firme, que você é credível, que você não tem chão falso, ou seja, você é uma pessoa sólida. Então, sempre que puder, mantenha os 2 pés no chão, de forma firme, porque isso também vai te dar uma base. Também evita alguns constrangimentos, porque às vezes a pessoa se fica num pé só, ou fica desleixada, ou fica assim, e às vezes numa conversa ele acaba se desequilibrando. Então, manter os 2 pés, você sempre vai estar equilibrado, e isso te mantém o foco na tua mensagem e te mantém equilibrado. Ok? Então, 2 pés no chão, de forma firme, se puder um pouco separado, e isso vai te dar solidez. E aí os nossos 2 últimos itens. Primeiro, evite ambientes hostis. Já falei na parte de habitar bastante sobre isso. Sempre tente evitar tornar um ambiente hostil. Então, se você estiver num ambiente desconfortável, tente torná-lo confortável. Foque em um objeto só, tente assimilar aquilo como se fosse próximo a você, leve uma caneta contigo, enfim, tente transformar aquele ambiente no seu habitat, na situação mais confortável. Entretanto, sempre que possível, principalmente em uma situação mais complexa, tente trazer a discussão para um ambiente familiar seu. Ok? Mas não vou mergulhar muito nisso, que eu já falei bastante disso lá na parte de habitat. Tranquilo? Por último, roupas. Essa é uma dúvida muito comum entre o pessoal que quer fazer palestras ou que quer vender. Primeiro, você deve entender qual que é o seu público. Lembra daquela história com quem eu falo, para quem eu falo e tal? Você tem que entender para quem você fala. Se você for numa entrevista de emprego, por exemplo, num banco ou no escritório de advocacia, é lógico que eu não digo, porque eu já fui em algumas dessas, é assustador. Mas seria lógico que você fosse de terno e gravata. Porque eu já fui, por exemplo, participei de uma seleção há muitos anos atrás, cheguei na última fase da seleção de gerente de PJ do Santander, e, lógico, para você ser gerente de conta de pessoa jurídica, natural que você iria de terno e gravata. Mas no final, acho que metade era de terno e gravata. A maioria tinha gente de camisa polo, de tênis. Então isso não funciona, tá ok? Então você tem que ter noção disso. O seu público você tem que se adequar. Ao passo que se você for numa entrevista de uma agência de publicidade, por exemplo, o ideal é que você vá de uma roupa mais despojada, uma roupa mais tranquila. Não de bermuda, nem de chinelo, mas é que você vá de uma roupa mais tranquila. Lá em Balneário, você vê corretores de imóveis de bermuda e chinelo. Aí não dá. Você não vai transmitir confiança. Então, tem que tomar um cuidadinho na hora que você vai conversar com as pessoas, que você vai tentar entender o seu público-alvo. Tá ok? Então, a roupa também vai transmitir um pouco de quem você é. As cores. Então, se você vai para uma palestra mais emocional, a tendência é que você use roupas de cores mais quentes, amarelo, vermelho. Então, um estudo das cores aí caberia bem interessante. Ao passo que se você for uma reunião mais austera, ou uma apresentação mais austera, você use terno e gravata. Ah, mas aí vai ter um conteúdo emocional. Então use uma gravata vermelha, uma gravata laranja para dar uma quebrada. Enfim, saiba trabalhar suas roupas com os seus contextos. Entender que cada contexto requer uma formalidade, uma cor e tal. Então eu recomendo que você faça um breve estudo de cores, só digitar psicologia das cores na internet, você vai achar vasto conteúdo. E a questão das roupas também. Uma dica legal para quem está procurando emprego é você entrar no site da empresa, tentar achar fotos de funcionários no Facebook, e você vai entender um pouco mais o que a empresa espera de você no quanto ao vestuário. E evite sempre exageros. Tranquilo? Encerramos nossa parte de questão corporal. Teria muito mais coisa para abordar, mas a ideia é formar um curso não muito extenso. Então esses são os pontos principais que eu considero da linguagem corporal. Quando voltarmos na próxima aula, vamos falar um pouquinho de linguagem oral. Vamos falar um pouco da parte da fala e aí encerramos essa parte para depois começarmos a parte de mensagem, como você organiza uma mensagem de sucesso. Feito? Até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula.